Bom, gente, o prefeito vai falar exclusivamente sobre o lixo, né, essa novidade excepcional que nós temos, e depois ele vai atender a cada um dos repórteres. Ele vai fazer uma explanação geral. Muito bem, bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, obrigado por terem aceitado o nosso convite para estar aqui hoje nessa coletiva. Bom, desde a campanha e logo que iniciamos a administração no dia 1º, efetivamente no dia 2 de janeiro, nós acumulamos muitas demandas, muitas críticas em relação à coleta do lixo em São João del Rei, né? Irregularidade causada por inúmeros fatores, especialmente um dos fatores que nós detectamos era o fato de que a empresa utilizava caminhões que não, cuja estado de manutenção, o estado de conservação não era considerado bom, né? Na verdade, eles tinham 4 caminhões, 3 caminhões, segundo a apuração que fizemos, tinham um estado de manutenção não ruim, vamos dizer assim, e um caminhão e um 4º caminhão em estado de conservação regular. E havia também um outro problema, e daí isso trazia inúmeras dificuldades, porque a empresa virava e mexia, a gente encontrava caminhão da empresa quebrado pela cidade, e aí atrasava a coleta ou não passava a coleta, e a população brava toda a vida. Isso vem se acumulando, vem se arrastando, né, não só nessa administração, mas vinha se arrastando durante a administração anterior o tempo todo. Uma outra questão que nós identificamos era a coleta do lixo hospitalar de forma irregular. A empresa fazia a coleta num carro específico, mas a destinação do lixo era a mesma do lixo doméstico, o que é irregular, não é o que a lei determina, né? Então fazia-se a coleta em dia separado, em dia específico, num carro específico, mas tudo isso ia parar no nosso lixão, né? No nosso aterro. Então esses dois problemas nós observamos. Ao longo de todo o tempo, ao longo de toda essa questão, nós fizemos várias demandas de explicações, seja através da nossa auditoria, seja através da Secretaria de Obras. Nós começamos a notificar tudo que a população reclamava, a gente documentava, solicitando justificativas para a empresa solicitando deles que se regularizasse a situação, né? Bom, o contrato com a empresa concessionária, que era Concretos Vianini, foi firmado em 26 de agosto de 2010. O valor desse contrato de R$ 175 mil por mês. E ele exigia que a empresa tivesse 6 caminhões compactadores na coleta normal e mais 2 caminhões de reserva. E tivesse um carro para a coleta do lixo sanitário e mais um de reserva. Então esse era o contrato firmado com a empresa de Concretos Vianini. Bom, chamamos a empresa para conversar recentemente para ver a possibilidade. A empresa alegou que demandou junto à prefeitura vários realinhamentos de preço, definir questão de crescimento da cidade, também o próprio poder de compra do dinheiro, que foi firmado em 2010, mas que não obteve nenhuma resposta da administração municipal em relação a isso. Me apresentou, inclusive, documentos que, tanto de protocolo na prefeitura durante a administração anterior, como de registro em cartório, de demandas para o realinhamento dos preços, mas nunca obteve por parte da prefeitura nenhuma resposta. Nós debatemos com eles isso e mostramos para eles que o fato da prefeitura, se de repente não estava
atendendo às demandas de realinhamento de preço, isso não era motivo suficiente para justificar uma coleta inadequada, um serviço inadequado, né? Que eles não poderiam ter reduzido o número de caminhões, por exemplo, né, para fazer a coleta, e eles não poderiam utilizar caminhões que quebravam com frequência, que isso não era justificativa para isso, que havia outros mecanismos jurídicos que poderiam ter sido utilizados por ele durante a gestão, principalmente durante a gestão anterior, que justificassem, né, que levassem ao debate do reajuste dos preços, né? Tomei conhecimento durante o período de transição entre outubro, né, entre a eleição em outubro e o dia 31 de dezembro, que havia um debate que teria havido até concordância, mas que não foi levado a cabo, porque naquele momento eu falei, olha, eu acho inadequado qualquer reajuste de preço nesse período, sem discussão com a gente, uma vez que quem vai pagar a conta disso éramos nós, né? Então a empresa na época, a administração municipal na época, suspendeu a continuidade do processo, embora tivesse pactuado já um realinhamento que estaria em torno de 90 mil de acréscimo a esses 175 mil. Bom, certo é que ao interrompermos esse contrato, esse realinhamento, por questões que eu já expliquei para vocês, eu passei a partir do dia 2 a fazer, através da obra, então através da ouvidoria, solicitações das explicações das deficiências que encontravam na coleta, e eles me apresentaram um documento em que o pedido de realinhamento, na verdade, era da ordem de 290 e poucos mil reais, era isso? Era mais ou menos isso, mais de 290 mil reais, e eu falava com eles que, olha, eu estou começando agora, dia 2 de janeiro, os contratos, embora seja de 5 anos, porque o prazo de vencimento dele é 2015, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? São 5 anos, mas são renovados anualmente. Então, em todo agosto de cada ano é o momento adequado de fazer a repactuação. Portanto, a última repactuação que foi feita, a última negociação que foi feita, foi em agosto, 24 de agosto de 2012, quando a prefeitura, né, ela prorrogou por mais um ano a realização do contrato. E ali, naquele momento, podia ter sido discutido o realinhamento de preço, né? Eu achava que era o momento, porque a cada ano se faz a discussão se deve ou não deve, quer dizer, o limite é 5 anos, mas anualmente se vai. É do interesse das partes fazer a prorrogação, manter o contrato ou não? Bom, naquele momento, que era o momento de renovação anual, poderia ter se colocado na pauta efetivamente o realinhamento de preço, e isso não foi feito. Então só se realinhou, só se prorrogou o prazo, mas não se fez nenhuma discussão, pelo menos contratualmente falando, embora já tivesse documentos protocolizados, registros em cartório de que havia uma defasagem entre o preço praticado pela prefeitura e o preço solicitado pela concessionária de serviço, pela Concretos Vianini. Bom, então tudo isso foi colocado, eles apresentaram essa demanda, olha, fica difícil para mim, porque eu estou agora 2 meses, então como é que eu posso voltar lá em agosto de 2010, ou em agosto de 2011, agosto de 2012, e rediscutir isso com vocês, se vocês naquele momento não fizeram. Bom, eu solicitei deles a questão do cumprimento do contrato, que eram 6 caminhões, mais os 2 de reserva, né, que é o que está pactuado, que é assinado com a prefeitura, e eles condicionarem isso, atender essa cláusula se houvesse um realinhamento. Criou-se um impasse, mas esse impasse foi dirimado com um distrato consensado, porque eles percebiam que eu também não tinha elementos jurídicos suficientes para fazer a retroatividade do realinhamento do preço, que é o que mais interessava a empresa, né? Então, em face disso, nós acertamos com ele, olha, então vamos fazer o distrato deste contrato, vou contratar uma empresa provisoriamente por 6 meses para fazer a coleta do lixo,
E durante esses 6 meses vocês se reorganizam, a gente vai fazer uma nova licitação e, consequentemente, vocês poderão, inclusive, ser também, né, oferecer para a cidade, oferecer para a prefeitura a prestação de serviços quando essa licitação for aberta, né, for iniciada com a publicação desse edital. Então, isso terminaria, com o distrato, terminaria o serviço no dia 16 de março. Né? Então a empresa, ela assinou com a gente no dia 14 de março. Eu até chamei uma coletiva naquele dia, mas chamei em cima da hora, porque tinha uma viagem marcada para sexta-feira. Então eu chamei a imprensa, mas infelizmente, pelo fato de pouco tempo, nós não conseguimos articular isso. Agora estamos fazendo para dar as explicações necessárias para a população do que vem acontecendo. Fizemos uma solicitação a várias empresas, algumas responderam, né? Aqui tem fizemos a solicitações a KTM, Eurotransportes, Construtora RNV, Pavibras Engenharia, Locavia, né? E além disso ainda a CSD Engenharia e Comércio, Via Solo Engenharia e Contorno Construtora. São empresas que já têm isso, né? Algumas têm experiências, outras aqui se apresentaram não tendo experiência, não apresentando experiência, né, na realização do objeto. Né? Essa Eurotransporte, eu acho que até é de São João del Rei, mas apresentou proposta para fazer o serviço, para prestar o serviço para São João del Rei, e a maioria delas, praticamente todas elas, com alguma experiência em algum município, ou Belo Horizonte, ou Barbacena, aqui no nosso entorno, Lavras, mais próximo da gente. Bom, as empresas que de alguma maneira responderam à nossa coleta de preço foi a KTM, Eurotransporte, Construtora RNV, Pavibras e Locavia. Portanto, Contorno Construtora, CSD, Engenharia e Comércio e Via Solo Engenharia, essas não mandaram propostas para a gente, pelo menos no prazo que a gente tinha estabelecido, né? A gente colocou um prazo até sexta-feira, foi 15, dia 8, não foi? 15, dia 8, até às 16 horas do dia 8, para que as empresas tivessem interesse em apresentar proposta. O que a gente pedia? Que as empresas tinham, vou ler o que está aqui: coleta manual de lixo domiciliar, comercial e afins, com uso de 5 caminhões compactadores. Por que nós diminuímos e um compactador de reserva? Porque em todas as conversas preliminares com todos eles disseram para a gente: Alverso, 6 caminhões e 2 de reserva fica muito caro para São João del Rei. Então você deve diminuir, porque São João del Rei pode fazer a coleta com 4 caminhões. 4 caminhões e 1 de reserva. Nós então colocamos 5 caminhões, que é um número intermediário, para nos dar alguma segurança nesse período de transição, para então no edital próximo de licitação a gente fazer um negócio que seja mais adequado para a prefeitura. Todos com capacidade de 15 metros cúbicos e ano de fabricação, isso aqui é importante, igual ou superior a 2012. Portanto, os caminhões tinham que ser novos, né? Essa era uma outra exigência que fazíamos, porque a experiência que a gente estava tendo era de caminhões usados, e alguns inclusive alugam caminhões de outras empresas, alugando caminhão de outras empresas. A gente tem notícias, por exemplo, que alguns caminhões da Vienine parece que são alugados de outras empresas. Então, para evitar que a gente estivesse alugando, que a empresa viesse, oferecesse um preço para a gente e depois colocasse um caminhão em péssimas condições de funcionamento para operar em São João. Um motorista e 4 coletores, seriam 4 garis, né? 4 coletores por caminhão, bem como todas as ferramentas e equipamentos de proteção individual necessários à execução do serviço conforme a legislação pertinente do projeto base. Além disso, pedimos também que se fizesse a coleta, transporte e tratamento de resíduos de serviços de saúde com uso de furgão coletor apropriado,
cujo ano de fabricação deverá ser igual ou superior também a 2012, bem como possuir todas as ferramentas e EPIs necessárias à execução do serviço, conforme a legislação pertinente do projeto básico. Então foram basicamente esses dois tipos de serviço que solicitamos em relação à coleta do lixo. Todas as demais empresas que nos responderam em relação a todos esses itens, né? E nós podemos encontrar aqui no primeiro quesito, na questão da coleta do lixo domiciliar, comercial e afins, o preço variou de R$ 213.459,82, que é o mais baixo, a R$ 313.555,80, o mais caro. No segundo item, coleta, transporte, tratamento de resíduos e serviços de saúde, nós tivemos um preço que variou de R$ 15.676,24 a R$ 48.016,15. Então a empresa que apresentou no pacote a melhor condição foi a KTM, cujo somatório aqui, se a gente fizer, dá R$ 229.000 aproximadamente. A Eurotransporte, que é uma microempresa de São João del Rei, apresentou um orçamento, foi a única que apresentou um orçamento geral. Ela não especificou os dois itens e ela cotou R$ 240.000 para os dois serviços. Então foi a única que apresentou um valor geral que é maior do que o somatório dos dois orçamentos que a gente obteve de cada empresa que nos apresentou. Bom, então o distrato com a Vianini foi celebrado no dia 14, mas com uma proposta de encerramento dos serviços no dia 16. Nós, para tomarmos medidas, nós tomamos ainda precaução, porque recebemos, aí tem sempre, desde o dia 14, nós tínhamos, dia 13 antes, nós tínhamos notícia de que o serviço prestado pela Vianini já não vinha também, já vinha se deteriorando muito, né? Vários lugares da cidade, vereadores, até membros da comunidade ligando insistentemente, dizendo que o caminhão não tinha passado, não sei o que, como de lixo e tal. Em face disso, nós recebemos também uma denúncia de que a empresa não faria a coleta do lixo no dia 16, né? E dia 17 realmente tinha uma coleta, mas a gente já sabia que não haveria. Então, em face disso, no dia 15, eu pedi à imprensa, na sexta-feira, que divulgassem, seja pela imprensa, seja na mídia da prefeitura, né, na página da prefeitura, informação de que o serviço de coleta do lixo, naquele momento de transição, estava prejudicado, então que a gente solicitava à população que não colocasse o lixo para fora de casa nesses dias, né? O meu assessor de imprensa estava me mostrando que o aviso que ele colocou na página, né, na página do Facebook da prefeitura, no dia 15, ele teve 313 compartilhamentos e 13.688 pessoas viram a publicação, né, tiveram acesso a esta publicação. Então, a gente, né, eu acho que é um número expressivo de pessoas. Então é isso. A partir de hoje, a empresa KTM, conforme você, né, a imprensa, eu imagino que tenha tido, né, oportunidade de acompanhar isso no sábado, eu pedi para que deixassem os caminhões ali no centro em exposição, os caminhões novos, todos novos, né, vai fazer a coleta em caráter temporário por 6 meses, porque nós estamos também já fazendo o edital para publicá-lo em breve, de modo a contratar o serviço de forma permanente. A partir daqui de 6 meses nós vamos contratá-lo permanentemente, né? Por enquanto então está provisoriamente isso. Esta empresa vai certamente reorganizar toda a parte de coleta do lixo. Queria deixar claro também que eu solicitei à empresa que conversasse com a Vianini sobre os funcionários que trabalhavam com a Vianini na coleta do lixo.
porque a gente queria evitar que algum pai de família tivesse, perdesse o seu emprego e tivesse dificuldade. Senhor Rei, nós estamos, a gente vem acompanhando a prefeitura, inúmeros pedidos de emprego, currículo, é uma cidade que já oferece poucas oportunidades de trabalho e renda, e a gente com essa transição não poderia ser, eu não queria, enquanto prefeitura, ser um agente de promoção do desemprego. Queremos proteger as famílias, os trabalhadores, enfim. Então isso, conversei com a empresa, ela não colocou dificuldade de fazer o contato com a Vianini e, em face dos funcionários que a Vianini fosse disponibilizar, porque achavam que fossem disponibilizados todos, mas ela não disponibilizou todos. Ela só disponibilizou do seu quadro de funcionários 24 funcionários. Ela só falou: nós só vamos dispensar 24, os outros nós vamos permanecer com eles. Então 24 funcionários foram entrevistados pela KTM e eu não sei o resultado disso, mas certamente a maioria, porque eu estava ali no dia, encontrei com alguns motoristas que me disseram que já eram motoristas da Vianini e que foram contratados pela empresa KTM para fazer o serviço agora nesse período de 6 meses. Bom, eu acho que em linhas gerais era isso, As manifestações que a gente tem recebido me dão conta, e eu tive a oportunidade de visitar alguns setores da cidade no sábado e no domingo, me dão conta de que esse era um problema que vinha atravessado na garganta de muitos cidadãos são-joanenses, e que o fato da gente ter substituído a empresa, cria-se a expectativa de que a gente agora vai resolver o problema da coleta do lixo especificamente. Isso não significa ainda limpeza urbana, porque a questão da limpeza urbana é ainda mais complexa, mas nesse momento nós estamos dando uma resposta efetiva para a população num assunto que foi alvo de muito debate no ano passado, especialmente durante os 3 meses da campanha. Inclusive a equipe nossa que foi hostilizada porque estava filmando, num determinado momento filmando um lixo lá no Matozinhos, e aí havia acusação de que a gente estava espalhando lixo pela cidade, e não é essa a nossa forma de fazer política. A nossa forma de fazer política é na direção de reconhecer o que vem sendo feito de bom, mas aquilo que não está funcionando a gente precisa efetivamente discutir, publicizar, discutir para apresentar soluções que sejam viabilizadoras, melhores para a população de São João del Rei. Abro agora para os senhores e as senhoras que quiserem fazer alguma questão, quiserem colocar algum questionamento. Estou aberto. O senhor falou aí, a empresa